Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a equação da reta. Tá? Nós estamos mudando então um pouco de assunto, na verdade dando continuidade, né? Nas semanas anteriores a gente estudou sobre vetores, que é a base para tudo que a gente faz aqui em geometria analítica, porque o nosso tratamento é vetorial. E agora a gente começa a tratar sobre alguns elementos geométricos. No caso, a gente vai começar especificamente com a reta, tá? Estudar a reta, depois a gente estuda o plano, distâncias e finalmente a gente vai estudar algumas cônicas, tá? Mas isso vai ficar mais para o final do curso. Nessa semana específica, o assunto vai ser apenas sobre a reta, tá? Vai ser mais tranquilo, vou ficar concentrado em um assunto só, tá? Então a gente vai estudar o seguinte roteiro, tá? A ideia é que então a gente tem várias equações diferentes para a reta, mas eu diria que na verdade isso aqui é mais do mesmo, ok? Então a gente vai estudar isso aqui, a equação vetorial, é de onde surge todas é, as definições, né, de como a gente calcula de fato a equação da reta, né? E tem todas as consequências. Então, consequências no sentido de a gente ter as outras equações. Então, se você pegar o livro, você vai ver todas essas equações aqui que eu vou tratar, né? Equações paramétricas, equação simétrica, reduzida, etc. Aí, só que todas elas simplesmente é um passo a mais e todas elas resultam então desse primeiro ponto aqui, que é no caso a equação vetorial. Tá? E estudando as formas diferentes das equações, então a gente vai verificar as posições relativas entre retas, né? Que a gente consegue determinar se as retas são paralelas, reversas, etc. Tá? A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Então, olha só, considero que você tem um ponto, tá? Um ponto no. Aqui eu estou colocando 3D, mas também pode ser no 2D. Você tem um ponto, x1, yz1 e um vetor não nulo, tá? Não pode ser 0, 0, 0. Um vetor ABC que eu estou chamando aqui de V. Então só vai existir uma reta R que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V, porque o vetor, se você lembra, né, ele dá a direção. E então a gente pode ter dado um determinado ponto, tá? Como essa figura mostra aqui. Então o vetor dá uma direção e dado um determinado ponto no espaço tridimensional, você pode passar uma reta por esse ponto tendo a direção do vetor V. E essa reta é única, tá? Só vai existir uma representação para ela. Ou melhor, só vai existir uma reta, tá? Várias representações diferentes no sentido de equações, mas a reta é única. E para calcular a equação vetorial, então a gente pega um ponto P aqui que está sobre a reta, em qualquer lugar da reta, e aí a gente vai fazer o seguinte, notar que o vetor que vai do A até o P, ele vai ser paralelo ao vetor V, porque o vetor V está dando a direção. Então, se eu pego um vetor que está exatamente em cima da reta, ele vai ser paralelo a esse vetor que a gente chama de vetor diretor, o vetor V. Então, se ele vai ser paralelo, vai existir um V, né? Vai existir um V, ou melhor, um T, um número real, tá? Vai existir um número real que vai me dar a constante de proporcionalidade entre esses vetores AP, tá certo? Do vetor A até o P e o vetor V. Agora, note que o vetor AP, tá? É P menos A, por definição. E como esses vetores são paralelos, então vai existir esse T que dá a constante de proporcionalidade em relação ao vetor V. E a partir daqui eu posso isolar o ponto P de modo que eu obtenha essa equação. É bem simples. Então, o P, que é um ponto genérico, tá? Ele vai estar em qualquer lugar da reta, ele vai representar qualquer ponto que esteja em cima da reta. Ele vai ser o ponto A que você definiu. No começo você pode pegar qualquer ponto fixar qualquer ponto em cima da reta e T vezes o vetor diretor, tá? E só lembrando, esse T é um número real. Então, por exemplo, pega esse ponto A aqui e o vetor V dado por essas coordenadas.
Então é bem simples, tá? A resolução aqui é só para a gente treinar, como a gente faz, é bem simples. A gente escreve assim, R dois pontos, significa que eu estou nomeando essa reta por R, tá? O nome dessa reta é R. E ela vai ter a seguinte equação, P igual a mais T vezes V. Então, aqui é a equação vetorial. Aí eu só substituo o valor do ponto A, 1 menos 1, 4, e o valor do vetor V, 2, 3, 2. E simplesmente somo, tá? São as coordenadas. Então é 1 mais 2 vezes t, tá? Na primeira entrada, vírgula, menos 1 mais 3 vezes t na segunda entrada, e respectivamente da mesma forma na terceira entrada, tá? 4 mais t vezes 2, então 4 mais 2t. Ok? Então, de modo genérico, esse ponto P ele pode ser representado por essas coordenadas aqui, onde t é um número real. Então, à medida que você varia o valor de t, você vai estar variando todos os pontos em cima da reta. Só que tem um detalhezinho que é o seguinte, ó, eu posso escrever esse ponto também de forma genérica como sendo x, y, z, que são os nossos três eixos, né, tridimensionais. E aí eu faço a igualdade entre esses dois, essas coordenadas, né? Então as coordenadas do ponto P de modo genérico eu posso escrever x, y, z, e dado pela forma da equação vetorial, por essa parte aqui. Então igualando as duas coisas, tá? Tendo essa igualdade, então cada coordenada vai ser respectivamente igualada. Então a coordenada x, ó, vai ser 1 mais 2t, 1 mais 2t. A coordenada y é a parte do meio, e o z é essa parte final aqui. Tá? Então a gente pode escrever a equação da reta R dessa maneira aqui, x igual a 1 mais 2t, y igual a menos 1 mais 3t e o z 4 mais 2t. Para esse exemplo específico. E só relembrando, t é um número real. Essas equações aqui, a gente chama ela de equações paramétricas, porque a gente está parametrizando a equação, ou seja, a gente está pegando um parâmetro, tá? Deixando a reta, ou seja, a equação, ela dependente apenas de um único parâmetro, que nesse caso é o parâmetro t, que a gente vai estar variando. Variando t, eu vou ter, respectivamente, os valores de x, y e z. Tá? Então, da equação vetorial, né, que eu coloquei anteriormente, né, você tem aqui os pontos genéricos, os valores x, y, z genéricos. Aqui o ponto A, tá, que ele vai ser dado, que passa pela reta, ou melhor, pertencente à reta. E aqui t vezes o vetor diretor. Então, a gente escreve a equação paramétrica dessa maneira aqui, né? X, y, z igual a. Então, percebam que na primeira coluna, depois da igualdade, né? Primeira coluna, é interessante essa equação paramétrica, tipicamente a gente tem um outro tipo de equação e volta para ela, porque ela, eu diria assim, que ela nos dá o máximo de informações possível, tá? Na minha opinião, é a melhor forma de você representar a equação da reta de forma paramétrica. Por quê? Porque na primeira coluna você tem as coordenadas genéricas e aqui depois das desigualdades você tem primeira coluna o ponto A. Aí você tem mais, aí segunda coluna você tem o parâmetro t multiplicado respectivamente pelas entradas do vetor diretor A, B e C. Tá? Então aqui você tem as informações do ponto que pertence à reta e as informações do vetor diretor. E o parâmetro t é o número que você varia de modo a obter todos os possíveis resultados, todos os pontos que percorrem a reta. Tá? Então, outra representação que a gente tem é uma reta definida por dois pontos. Tá? Faltou colocar aqui o título, né? O título aqui é reta definida por dois pontos. Eu vou deixar isso claro no slide. Tá? Então, você tem uma outra forma de você determinar a equação da reta também. Se você tiver apenas dois pontos, tá? Apenas dois pontos. E aqui você não tem o vetor diretor, você tem apenas dois pontos. Dois pontos determinam a reta. Então, como é que a gente faz para determinar uma reta com apenas as informações de dois pontos? Então, o nosso vetor diretor vai ser o próprio vetor que vai do A até o B. Ou, se você quiser, do B até o A também,
vai satisfazer da mesma maneira, porque você vai estar pegando um vetor que é simétrico, paralelo, tá? Então o vetor diretor vai ser esse que vai do A até o P, e aí você pega um ponto P genérico, tá, em cima da reta. E aí, tomando o vetor diretor como sendo AB, então, só que por definição, o vetor que vai do A até o B é o B menos A, tá certo? É o ponto final menos o ponto inicial. E aí a gente pode escrever, da mesma forma que a gente escrevia a equação vetorial, a gente escreve dessa maneira aqui, utilizando os pontos A e B de modo direto, né? Então, o P vai ser A mais o T vezes V. Essa parte aqui é da equação vetorial. Só que o vetor diretor que a gente está tomando é exatamente o vetor que vai do A até o B. Então, é o B menos A. Tá? Então, no lugar de V aqui, eu estou substituindo por B menos A. E aí a gente pode simplesmente associar aqui, né? Então, o t vai multiplicar o b e o t vai multiplicar o menos a. Aí eu posso juntar tudo que é semelhante a a, né? Então vai ficar um menos t, tá certo? Porque eu tenho a e aqui eu tenho menos, né? T vezes menos a vai ficar menos t vezes a. Então, colocando o a em evidência, eu tenho 1 menos t. Mais, e aqui o t ele multiplica o b também. T multiplica o b. E o t, então, é um número real. Tá? Então, essa é uma outra maneira de a gente representar a equação da reta dados dois pontos. Tá? Então, a gente vai ter o menos t que multiplica a mais t que multiplica b em função desse parâmetro t aqui. E uma observação é que se esse t, tá? Esse parâmetro t, estiver entre 0 e 1, nesse caso específico de reta definida por dois pontos, né? Se o t estiver entre 0 e 1, então esse ponto P vai estar entre A e B. Tá? Eu vou mostrar isso aqui no software GeoGebra, porque aí a gente tem uma noção bem clara do que eu estou querendo dizer. Então aqui, ó, eu tenho um parâmetro T, que eu vario ele, tá certo? Eu tenho um ponto A e um ponto B. Aqui eu estou colocando no plano por uma questão de visualização, né? É mais fácil visualizar, mas isso aqui vale também para o espaço. Mesma coisa, tudo funciona de forma igual, tá? Então, eu coloquei um ponto T aqui, um ponto P. Esse ponto P, ó, como é que ele é obtido? O ponto P ele é obtido daquela maneira, 1 menos T vezes A mais T vezes B, tá bom? E aí, se o valor de T, tá, estiver entre 0 e 1, por exemplo, se ele for exatamente 0, tá? Se ele for exatamente 0, então ele vai coincidir com o ponto A. Tá? Por que ele vai coincidir com o ponto A? Ó, percebam que... Cadê o slide? Está aqui. Se o valor de t for 0, então eu tenho 1 menos 0, que multiplica o A, então vai resultar no A, e o 0 vezes B, e essa parte aqui vai cancelar. Então, se o t for 0, vai ser exatamente o ponto A. Né? Se o t for 1, então eu percorro ele aqui aumentando o valor de t. Se o t for exatamente igual a 1, então ele vai ser, o P vai ser exatamente o ponto B. Tá? Especificamente o ponto B, porque se o t for 1, eu tenho 1 menos 1, 0, vai zerar essa parte do A, e 1 vezes B vai ficar exatamente o ponto B. E aí eu posso percorrer, né? E se o P for um número maior do que 1, então eu vou percorrer a reta tanto num sentido quanto no outro. Se ele for menor do que 0, então eu vou estar aqui, digamos assim, à esquerda do A. Tá? Porque depende da sua orientação que você está vendo. Mas, enfim, isso aqui é para visualizar como é que o parâmetro ele funciona, tá? Você tem um parâmetro e aí você varia esse parâmetro de modo que você percorre toda a reta à medida que você varia esse parâmetro, tá bom? Então a ideia é essa. Eu deixei um exercício aqui, não vou fazer ele especificamente, vou só mostrar o melhor da ideia de como é que você faz, porque esse exercício é muito legal, eu realmente acho muito bom. E se eu fizer o exercício, eu acho que acaba, fica sem graça, né, para vocês. Então, a ideia é que vocês façam, tá, o exercício. Não vou mentir, ele é um pouco trabalhoso de fazer, mas ele é muito interessante e no final você vai verificar que ele está relacionado com
o que a gente chama de razão áurea, tá? Que na verdade é essa proporção aqui que eu coloquei, né? Então, você tem esses dois pontos, A e B, e eu quero que você faça o seguinte, tá? Encontre um ponto P que está entre A e B que cumpre essas proporções aqui. O que significa? Olha só, então a ideia é que o ponto P ele vai estar em algum lugar por aqui, tá? Entre o A e o B. E você tem que determinar quais são as coordenadas desse ponto P, tá? Dado o ponto A e dado o ponto B, de modo que satisfaçam essas seguintes razões. Quais são as razões? Perceba que aqui eu estou tomando o módulo do vetor AB, dividido pelo módulo do vetor AP, é igual ao módulo do vetor AP dividido pelo módulo do vetor P e B. Então, eu estou pegando essa medida toda aqui do A até o B, tá? Dividindo pela medida do A até o P. Isso aqui é igual a... Estou pegando agora a medida do A até o P, dividindo pela medida do P até o B. Tá bom? Então, é isso que essas proporções estão dizendo. Você vai fazer o quê? Você tem os pontos, aqui você tem um ponto genérico P, então o que é que você vai fazer? Você vai pegar aquela equação da reta definida pelos dois pontos e escrever o P utilizando aquela equação da reta definida pelos dois pontos, tá? Ou seja, você vai escrever o P dessa maneira aqui, ó, 1 menos T vezes A mais T vezes B. Por que dessa maneira? Porque fazendo assim, você fica apenas com uma variável, que é o parâmetro T. Aí você vai descobrir exatamente onde é que está o parâmetro T, tá certo? Qual é o valor de T, de modo que essas proporções sejam satisfeitas. Então, o objetivo todo é descobrir esse valor do parâmetro T, de modo que você tenha essa igualdade aqui. Aí você vai pegar obtendo o ponto P, tá? Você vai pegar o vetor de A até P e calcular seu módulo. Pega o vetor de A até B e calcula o seu módulo. E pega o vetor de P até B e calcula o seu módulo. E aí você vai colocar, então, respectivamente, onde estão escritos aqui os valores, tá? Do módulo dos vetores. Você vai ficar com uma equação só, uma equação em uma variável só, que é a variável t. Você vai descobrir o valor da variável t e em seguida você substitui para encontrar o ponto P. Tá? É um pouco trabalhoso, tem vários passos e depois eu vou ficar disponível para tirar dúvidas especificamente sobre essa questão aqui, entre outras, né, que vocês tenham, mas pode ser que muitas pessoas tentem fazer e não consigam a princípio, mas é importante que vocês façam, tá? Porque é só assim que vocês vão desenvolver o conhecimento, tá? Desenvolver sua inteligência, porque se eu fizer e vocês observarem, vocês acabam esquecendo em algum momento, tá? Então, o ponto principal na questão de fixação de conteúdo é o fazer, tá? Você tem que fazer. Se você fizer o exercício, se você fizer as anotações, etc e tal, ou seja, escrever e tudo, seguir os passo a passo, eu acredito que o seu aprendizado vai ser melhor, tá? Então, por isso que eu estou falando assim bastante nesse ponto assim, para você realmente fazer o exercício, tá? Tentar fazer. Outra maneira de você escrever equações simétricas, equações da reta, é o que a gente chama de equações simétricas, porque agora a gente vai eliminar o parâmetro, tá? O parâmetro ele vai ficar eliminado, de modo que eu vou fazer a seguinte, pegar as seguintes igualdades. Olha só, das equações paramétricas que nós temos aqui, para cada linha dessa aqui eu tenho uma equação. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso isolar, por exemplo, o valor de t. Então o x1 ele passa para cá subtraindo e o a passa dividindo. Então o t vai ser x menos x1 dividido por a. A mesma coisa eu posso fazer para a segunda equação e eu pego o valor de t em função de y, né? E agora pego o valor de t agora em função de z. Como
o parâmetro ele vai ser único, uma vez que você, ou seja, uma vez que você escolhe o parâmetro, você obtém os valores x, y, z. Então, fazendo o processo inverso, tá? Esses valores aqui do t dado por cada uma dessas frações aqui vão ter que ser iguais, tá bom? Então a gente vai igualar cada uma dessas partes aqui. X menos x1 sobre a igual a y menos y1 sobre b, porque os t's eles têm que ser iguais em todos os pontos. Igual a z menos z1 sobre c. Essa sequência, né, de equações aqui a gente chama de equações simétricas, tá? Uma outra maneira de a gente representar. Então, bem simples aqui, ó, se R é a reta que passa pelo ponto A, tá? Passa por esse ponto A e tem um vetor diretor dado aqui, então a equação simétrica ela vai ficar da seguinte maneira. Vai ser sempre x menos a coordenada do ponto que você tem aqui, ó, a coordenada x do ponto. Então, y menos a coordenada y, z menos a coordenada z. E na parte de baixo é sempre as coordenadas do vetor diretor. Tá? Então, vai ser x menos a coordenada x, que é 2. Aí agora, y menos a coordenada y, que é menos 4. Aí fica mais 4, porque tem um menos, né, da forma da equação, com menos aqui da coordenada y do ponto, então fica mais 4. A mesma coisa acontece aqui para o z, então é z menos a coordenada z do ponto, então menos 3, vai ficar mais 3. E aqui na parte de baixo você tem respectivamente as coordenadas do vetor diretor, 1, 2 e menos 3. Tá? A partir dessas equações, a gente pode fazer o seguinte, ó, porque a gente tem uma dupla igualdade, né? A gente pode pegar duas variáveis e fazer o isolamento dela em uma terceira variável que a gente queira. A princípio, eu gosto mais, por exemplo, de isolar a variável y e a variável z, todas elas em função de x. Então, eu faço o seguinte, ó, eu pego essas duas primeiras, essa primeira igualdade aqui, né? Que nós vamos ter essa parte. E aí, pegando essa primeira igualdade, eu faço o seguinte, eu isolo o valor de y. Então, o 2 aqui que está dividindo, passa para cá multiplicando, tá? Então, y mais 4 vai ser 2x menos 4, que o 2 vezes x, menos 2 vezes 2. E aí eu isolo o y, então o 4 está somando, passa para o outro lado, ele vai subtrair, vai ficar 2x menos 8. Da mesma forma, eu pego o x menos 1, x menos 2 dividido por 1 e comparo com esse último ponto aqui, porque é tudo igual em sequência, né? Então, eu posso pegar igualar o primeiro com o último. Então, z mais 3, né, que é a última parte, dividido por menos 3, igual a x menos 2 dividido por 1. Mesma coisa, eu isolo a variável z, tá? Aí faço essa álgebrazinha aqui, então multiplico de um lado, soma, etc. E aí eu vou obter essa equação aqui, z igual a menos 3x menos 9. Essas duas equações aqui, agora você vê que não tem mais nenhum parâmetro, né? Não tem um parâmetro, aquele parâmetro t que a gente utiliza, mas a gente isolou o y em função do x e o z também em função do x. Tá? Essas equações a gente chama de equações reduzidas. Então você tem essa forma aqui, você isola, por exemplo, o y e o z em função do x, ou você poderia isolar, por exemplo, o x e o z em função do y. De um modo geral, você escolhe duas variáveis e isola em relação à terceira que sobrou. Tá? Então você vai ter duas equaçõezinhas assim dessa maneira. É uma outra maneira também de representar a equação da reta. Estou colocando todas elas porque acaba que em algum exercício, alguma coisa, a gente vai se deparar com uma determinada equação e às vezes nem se fala assim, né? Considere a equação da reta, simplesmente considera a equação. Aí você olha, tá, isso aqui é a equação paramétrica da reta, ou a equação simétrica, tá? E aí você já, olhando para o tipo de equação, você vai saber a que elemento nós estamos nos referindo, tá bom? Bom, fica só mais uma partezinha para a gente fazer, acho que dá para fazer tudo numa aula só, tá? Que é a parte da posições relativas, tá bom? São as posições relativas entre retas.
Se você quiser, você pode parar nesse momento. Tá? Eu vou fazer o vídeo de uma forma sem parte 1 e parte 2, apenas de forma continuada. Mas você pode parar nesse momento, dar uma lida no livro, tá certo? Sobre o que eu já falei até aqui, fazer alguns exercícios que eu falei anteriormente, tá? E em seguida você pode continuar. Se não, se você acha que o ritmo está tranquilo, você pode continuar o vídeo até o final. Então, a gente tem algumas posições relativas entre retas. Estou comparando aqui duas retas, tá? Então, eu fiz um resumozinho aqui de casos onde a gente pode encontrar essas posições relativas, tá? Então, as retas elas podem ser coplanares e elas podem ser não coplanares, tá? Se elas forem coplanares, a gente tem duas categorias aqui. Ou elas podem ser paralelas ou elas podem ser concorrentes, tá? Se elas não forem coplanares, então a gente vai chamar elas de simplesmente reversas, tá? São retas reversas, que elas não possuem nenhum ponto em comum. E os vetores diretores, eles não são paralelos. Só em texto assim fica difícil a gente entender, então por isso que eu coloquei umas figurinhas aqui para a gente fazer o comparativo entre esses casos aqui. Então, as retas elas podem estar no mesmo plano, tá? No mesmo plano aqui, então eu tenho esse caso aqui acima. Então elas podem ser coplanares e paralelas, tá certo? Ou seja, elas estão no mesmo plano e elas podem ser paralelas. Nesse caso de serem paralelas, eu tenho dois subcasos ainda, né? Eu tenho o caso onde elas são paralelas e elas não têm nenhum ponto em comum, tá certo? Elas não se encontram, são paralelas, mas não se encontram. E eu posso ter ainda o caso onde elas são paralelas e elas são coincidentes, ou seja, está uma sobre a outra, né? Aí a visualização não tem nem como fazer aqui, porque vai simplesmente estar uma reta sobre a outra quando elas são paralelas e coincidentes, ou seja, tem todos os pontos em comuns. Mas esse aí não tem graça, né? Porque esse caso aí as retas são iguais, simplesmente. Então os casos interessantes são esses aqui, onde você tem no mesmo plano, tá? As retas podem ser paralelas e elas podem ser também concorrentes. Concorrente significa que elas estão no mesmo plano, mas elas têm apenas um ponto de intersecção, tá? Um ponto em comum aqui. E existe o caso onde elas não estão no mesmo plano e aí elas não são, não tem ponto de intersecção, tá? Elas não são coplanares e a gente chama ela de reversas, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma reta passando por esse plano que está em cinza e tem outra reta aqui que por exemplo, pode ser até perpendicular a esse plano, mas que não tem intersecção com essa reta. Então, as retas reversas, além de elas não estarem no mesmo plano, elas não têm nenhum ponto de intersecção, tá? Então, a gente vai fazer exercício para descobrir qual é a posição relativa entre retas e o que a gente faz tipicamente? A gente vai tentar encontrar um ponto de intersecção. Se tiver um ponto de intersecção, tá? Então essas retas elas são concorrentes. Se não tiver nenhum ponto de intersecção, então existem dois possíveis casos. Ou elas podem ser reversas, tá? Como nesse caso aqui, não tem nenhum ponto de intersecção, e os vetores diretores eles não são paralelos, tá? Entre si. E pode ser que elas não tenham nenhum ponto de intersecção e elas sejam paralelas. Nesse caso de serem paralelas, a gente determina que elas são paralelas olhando os vetores diretores. Então, o vetor diretor de uma reta vai ser o mesmo vetor, ou melhor, vai ser paralelo ao vetor diretor da outra reta. Tá? Então, aqui no slide anterior é que tem esse resumozinho. Tá? Elas podem ser paralelas coincidentes, que significam então, que os vetores são paralelos e todos os pontos são comuns, ou seja, é a mesma reta, né? É uma reta em cima da outra. Elas podem ser paralelas não coincidentes. No caso, os vetores diretores são paralelos, mas elas não têm nenhum ponto em comum. Tá? Elas podem ser concorrentes, né, no mesmo plano, então elas possuem apenas um ponto em comum e elas podem serem reversas, ou seja, elas estão em planos distintos, e aí nesse caso elas não possuem ponto em comum e os vetores diretores não são paralelos. Tá? Então a gente
olhando os vetores diretores e olhando se tem ou não pontos em comum da reta, ou seja, calculando a intersecção dos pontos, a gente determina quais são as posições relativas. Então, tem um exercício aqui, eu vou fazer só o primeiro e os outros eles são idênticos no sentido de passo a passo, tá? O passo a passo é o mesmo. Você vai seguir o mesmo passo a passo e determinar a posição relativa. Então, eu vou fazer o primeiro e o 2 e o 3 fica como exercício, tá? Então, pegando aqui o primeiro, tá? Determinar a posição relativa entre a reta R1 e a reta R2. Veja que elas estão em equações distintas, tá? A reta R2 tem a forma paramétrica, porque ela depende aqui desse parâmetrozinho t, né? E a R1 ela está na equação reduzida. O que é que a gente tem que fazer? O que eu recomendo que vocês façam é o seguinte: pegue a reta que, por exemplo, se já tiver na equação paramétrica, deixa como está. O que não tiver na equação paramétrica, na forma paramétrica, você passa para a forma paramétrica para poder fazer os cálculos, tá? Por quê? Porque, na minha visão, pelo menos eu entendo assim, e é como eu estou passando para vocês, a forma paramétrica é aquela forma que lhe dá mais informações sobre a reta, tá? Então ela vai lhe dar informações sobre um ponto que está contido na reta, informações sobre o vetor diretor. Então, o que a gente vai fazer aqui? Pegar a equação da reta R1, que está na forma reduzida, e passar para a forma paramétrica e poder comparar, então, com a forma paramétrica da reta R2. Então, é isso que a gente faz. Ó. Como é que a gente passa para a forma paramétrica? Veja que aqui eu tenho o y em função de x, tá? E o z em função de x. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o x e atribuir a ele um parâmetro. Tá? Esse parâmetro aqui, eu estou dizendo então que o x é um parâmetro h, tá? Onde o h é um número real. Como eu tenho duas outras equações, para y e para z, então o que eu faço? Onde tem x na equação para y, eu substituo por h. E onde tem z na equação para onde tem x na equação para z, eu também substituo por h. Então perceba, essa segunda equação é a mesma equação para o y, da reta R1, y igual a 2x menos 3. Só que o x eu estou substituindo por h. Então vai ser 2 vezes h menos 3. Então aqui está escrito só de forma trocada, mas é a mesma coisa. Menos 3 mais 2h. E a mesma coisa para o z. Tá? Então o z é menos x, então aqui ele vai se tornar menos h. E aí eu escrevo então dessa maneira porque eu tenho agora a dependência de um parâmetro, que nesse caso é o parâmetro h. Por que eu coloquei um parâmetro h? Porque aqui já estava escrito o parâmetro t, então eu não quis colocar os dois parâmetros com a mesma letra. Tá? A gente tem que tomar esse cuidado para colocar letras distintas para poder fazer as contas de forma mais precisa, porque senão a gente acaba se confundindo. Né? E aí a gente vai resolver o sistema. Então o próximo passo é resolver o sistema. Qual é o sistema? Então, o x na reta R1 tem que ser o mesmo x na reta R2. A gente vai tentar encontrar um ponto de intersecção. Se esse ponto de intersecção existir, tá? Aí vai acontecer que a reta pode ser concorrente ou coincidente. No caso, se for coincidente, ela vai ser paralela. Tá bom? E aí a gente vai determinar no final se vai ser concorrente ou coincidente. Enfim, o caso vai depender do vetor diretor. Então, a gente vai resolver o sistema, onde tem x de um lado, eu igualo ao que tem x do outro lado. Onde tem y de um lado, eu igualo ao que tem y do outro lado. Tá? Então, eu vou obter essas equações aqui. Mesma coisa para o z. O que tem z de um lado, eu igualo ao que tem do outro lado. Então, eu vou obter esse sistema aqui com 3 equações a 2 incógnitas. Então, tipicamente, esse sistema ele pode ter uma única solução, mas ele pode não ter solução. Tá? E ele pode também ter infinitas soluções. A gente não precisa utilizar determinante aqui, regra de Cramer, para determinar isso não. Basta a gente resolver o sistema, porque tipicamente ele vai ser simples de fazer. Tá? Então, o que eu faço? Eu posso escolher duas equações, tá? E fazer o sistema de duas equações. Então, eu tenho duas incógnitas, duas equações.
Aqui, ó, então eu vou pegar essas duas primeiras equações, h igual a menos t e menos 3 mais 2h igual a 4 menos t. Então, como h igual a menos t, e eu tenho menos t na segunda equação, eu vou fazer por substituição. Esse menos t na segunda equação eu vou substituir por h. Então vai ficar menos 3 mais 2h igual a 4 mais h. E aí eu isolo o h. Então, esse h eu passo para o lado esquerdo. Então, vai ficar 2h menos h. Então, dá h, só um sozinho, né? E esse menos 3 aqui passa para o outro lado, somando. Então, eu já tenho 4 do outro lado. Menos 3 vai passar para cá, mais 3 mais 4, 7. Então, eu tenho h igual a 7. E eu tenho aqui o t igual a menos 7. Por que menos 7? Porque da primeira equação eu tenho que o t é o inverso aditivo do h, né? Então é menos 7, tá bom? Por causa desse sinal menos aqui. Agora, note que esses valores eles não satisfazem, tá, a terceira equação. Qual é a terceira equação? Essa aqui, ó. Essa terceira equação do nosso sisteminha que a gente está resolvendo. Então, eu peguei duas equações, resolvi e obter esses valores aqui. Só que esses valores não satisfazem a terceira. Percebe por que não satisfaz? Porque eu tenho aqui, ó, menos h, então é menos 7 aqui desse lado, tá? E desse outro lado eu tenho 2 menos 2 vezes t. Então, o t é menos 7, então menos 2 vezes 7 dá menos 14, vai dar 14 positivo, porque tem um menos aqui, esse menos aqui vai dar mais, 14 positivo, mais 2 dá 16 de um lado e menos 7 do outro. Não pode ser menos 7 igual a 16. Então, esses valores não satisfazem a terceira equação. Se eles não satisfazem a terceira equação, o que é que isso significa? Que esse sistema não tem solução. Se esse sistema não tem solução, significa que não há ponto de intersecção, ou seja, não há ponto comum, tá, entre essas duas retas. E como não há ponto comum, então existem dois possíveis casos. Ou as retas elas são paralelas, ou elas são reversas. Aí, então, como não temos pontos em comum e aqui a gente consegue determinar os vetores diretores, tanto da primeira quanto da segunda, como é que a gente consegue determinar os vetores diretores? São exatamente os coeficientes dos parâmetros seguindo aqui a coluna, tá? Então, por exemplo, da reta 1, o vetor diretor é 1, que é o que multiplica h, 2 que multiplica h e menos 1, tá? 2, 1, 2 e menos 1, tá? 1, 2 e menos 1. São, respectivamente, os valores que multiplicam o parâmetro h aqui, na primeira equação da reta, no caso, a equação paramétrica, né? E aqui a gente tem o segundo vetor diretor. O segundo vetor diretor é menos 1, menos 1, menos 2. Certo? São os coeficientes do parâmetro, menos 1, menos 1, menos 2. Então você vê que esses vetores não são iguais e nem são paralelos entre si, porque eles não são múltiplos um do outro, tá? Por exemplo, se você multiplicar por menos 1, você não vai obter esse aqui, nem vice-versa, tá? Então, como essas equações aí dizem que a gente não tem nenhum ponto de intersecção em comum e os vetores diretores eles não são paralelos, então a gente conclui que essas retas elas são reversas, tá? Então, as contas elas são assim simplificadas, só que a análise que você tem que fazer é que vai concluir o resultado, tá? Aí eu tenho esses outros dois exercícios aqui, que o procedimento é análogo, ou seja, você vai pegar as equações e passar para a forma paramétrica, depois você vai verificar se tem algum ponto de intersecção, resolvendo o sistema com os parâmetros. Se tiver ponto de intersecção, aí você vai verificar então os vetores diretores, tá? Tiver ponto de intersecção, tipicamente esse ponto vai ser único. Se esse ponto for único, então as retas vão ser concorrentes. E se tiver ponto de intersecção e os vetores forem paralelos, então as retas são coincidentes, ou seja, são paralelas e estão uma sobre a outra, tá? Enfim, tem todos os casos descritos aqui, tá bom? Mas o procedimento é análogo ao que eu fiz. Você pega para a forma, novamente, coloca para a forma paramétrica, tá? E aí resolve o sistema para os parâmetros.
e aí você faz a sua análise. Se o sistema tiver solução, se o sistema não tiver solução, você vai verificar qual é o caso que vai cair, tá? A posição relativa. Bom, pessoal, então, apesar de a aula ter ficado um pouco longa, mas a gente cobriu já todo o conteúdo dessa semana e queria dizer para vocês que continuem estudando, como já tenho recomendado, tá? Não deixem acumular conteúdo e eu tenho certeza que vocês vão, com certeza, vão se dar muito bem assim em relação a toda a disciplina, tá? Se continuar sempre assim, não deixando acumular conteúdo, fazendo os exercícios, etc. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Até mais.